Você já parou para pensar no quão longe a humanidade foi capaz de ir quando o assunto é crueldade? Hoje, vamos mergulhar em uma história que mistura engenhosidade macabra, poder tirânico e sofrimento inimaginável. Imagine ser colocado dentro de uma estátua gigante de bronze, ouvindo o som das chamas crepitando sob seus pés, até sentir seu corpo ser lentamente consumido pelo calor insuportável. Parece cena de filme de terror, certo? Mas não é ficção, isso realmente existiu. Hoje falaremos sobre o touro de bronze, também conhecido como o touro de Falaris, um dos métodos de tortura mais brutais já concebidos pela mente humana. E, antes que você pense, isso é coisa da Idade Média, saiba que essa máquina de tortura antiga nasceu bem antes disso, na Grécia Antiga. Preparado para descobrir o quão sombrio o passado pode ser? E sabe o que torna tudo ainda mais perturbador? O fato de que o criador desse instrumento de tortura grega acabou se tornando sua primeira vítima. Mas calma, vamos aos detalhes, um passo de cada vez. Se você acha que crueldade é algo moderno, está muito enganado. Na verdade, a Idade Média ganhou o título nada invejável de Era de Ouro da Tortura. Sim, isso mesmo, uma época onde punições desumanas não eram só toleradas, como aplaudidas. Mas calma lá, porque essa história começa bem antes disso. Instrumentos como o touro de bronze, ou brazen bull em inglês, surgiram na Grécia Antiga. Esses métodos não eram apenas formas de punir crimes graves, eles eram espetáculos públicos, criados para intimidar e controlar as massas. Agora pense nisso, em um mundo sem leis claras ou sistemas judiciários justos, qualquer suspeita poderia ser motivo suficiente para encarar uma máquina de tortura antiga. E sabe o que é mais assustador? A criatividade humana parecia não ter limites quando o assunto era causar dor. Mas, afinal, por que alguém inventaria algo tão cruel quanto o touro de bronze? Bom, isso nos leva à nossa próxima parte. Então, vamos falar sobre o protagonista sombrio dessa história, o famoso touro de bronze. Imagine uma estátua imponente, com quase 2 metros de altura, esculpida no formato de um touro furioso. Parece uma obra de arte, certo? Mas não se engane, essa beleza escondia um propósito terrível. O touro era feito inteiramente de bronze, um material escolhido a dedo por sua capacidade de conduzir calor rapidamente. E aqui vai um detalhe perturbador, ele era completamente oco por dentro, projetado para receber algo ainda mais valioso do que metais preciosos, uma pessoa. Mas como exatamente esse monstro de metal funcionava? Bom, prepare-se, porque as próximas informações vão te deixar sem ar. Afinal, o verdadeiro horror não estava apenas na aparência do touro de Falaris, mas sim no que acontecia dentro dele. O funcionamento do touro de bronze era assustadoramente simples, mas devastador. Ele tinha 2 aberturas estratégicas, uma no dorso, onde a vítima era colocada lá dentro, e outra na boca, que amplificava seus gritos como se fossem rugidos de um touro raivoso. Depois que a vítima era trancada lá dentro, uma fogueira era acesa logo abaixo da estátua. Conforme o fogo aquecia o bronze, o calor começava a invadir o espaço apertado, cozinhando lentamente quem estava preso ali. Sim, estamos falando de uma morte lenta e agonizante. E sabe o que tornava tudo ainda mais cruel? Os gritos da pessoa eram transformados em sons distorcidos pela abertura na boca do touro. Para os espectadores, parecia que o próprio animal estava rugindo de fúria. Um show macabro criado para entreter e intimidar. Mas por que alguém faria algo assim? O objetivo por trás do touro de bronze era claro, causar o máximo de sofrimento possível antes da morte. Não era apenas uma punição, era uma mensagem. Não desafie o poder, diziam os rugidos do touro. Era psicologia reversa na forma mais brutal. Para entender melhor, precisamos voltar ao homem que encomendou essa máquina de tortura antiga, Falaris, um tirano conhecido por sua crueldade sem limites. Ele queria algo que superasse qualquer método de execução já visto. E o resultado foi exatamente isso, um pesadelo ambulante. Mas aqui vai uma ironia histórica que vai te fazer pensar, o inventor do touro de bronze acabou se tornando sua primeira vítima. Sim, você ouviu direito. Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Quer saber como isso aconteceu? Agora que você já sabe como o touro de bronze funcionava, é hora de descobrir quem estava por trás dessa criação macabra. O responsável por encomendar essa máquina de tortura antiga foi Falaris, um tirano que governou Agrigento, na Sicília, entre 565 e 550 a.C. Falaris era conhecido por sua ganância insaciável de poder e crueldade. Ele não queria apenas punir seus inimigos, ele queria fazê-los sofrer de maneira inimaginável. Foi assim que ele contratou um artesão brilhante, mas azarado, chamado Perilo de Atenas. Perilo criou o touro de bronze como uma obra-prima da engenharia, ou melhor, da engenhosidade cruel. Mas aqui vai o plot twist, o destino reservou um final nada glorioso para o inventor. E sim, isso envolve fogo, dor e uma queda mortal. Mas vamos por partes. Conta a lenda que Perilo apresentou seu invento ao tirano com orgulho, explicando detalhadamente como ele funcionava. Para provar sua eficácia, ele sugeriu um teste prático. Falaris, sempre astuto e cruel, aceitou a ideia, mas com uma pequena alteração, o próprio Perilo seria o voluntário. Assim, o inventor foi colocado dentro do touro enquanto o fogo era aceso abaixo dele.
Os gritos de Perilo ecoaram pela praça, transformados em rugidos pelo design acústico do dispositivo. Alguns relatos dizem que ele ainda estava vivo quando foi retirado do touro, mas Falaris não teve piedade. Como se isso não bastasse, o tirano ordenou que Perilo fosse jogado de um penhasco para garantir que ele nunca mais pudesse criar algo tão cruel. Uma ironia sombria, certo? Mas será que essa história realmente aconteceu? Ou ela é apenas mais um mito alimentado pela imaginação humana? Embora o touro de bronze seja frequentemente citado como um dos métodos de tortura mais horríveis da história, alguns estudiosos questionam sua existência real. Em 70 a.C., o filósofo Cícero mencionou o dispositivo em seus discursos, mas há quem diga que ele usou a história para difamar Falaris. Por outro lado, registros históricos apontam que o uso de máquinas de tortura antigas era comum na Grécia e em outras civilizações. Mesmo que o touro de Falaris tenha sido exagerado ao longo dos séculos, ele representa um símbolo poderoso da brutalidade humana. Então, independentemente de ser verdade ou lenda, o touro de bronze nos força a refletir sobre até onde podemos ir quando o assunto é violência e controle. E falando em violência extrema, você sabia que outros métodos de tortura eram igualmente chocantes? No próximo bloco, vamos explorar algumas dessas práticas brutais. Preparado? O touro de bronze pode ser um dos mais icônicos instrumentos de tortura antigos, mas ele certamente não foi o único. A história está cheia de métodos igualmente brutais, criados para punir, intimidar e subjugar. Prepare-se, porque alguns desses exemplos vão te deixar sem palavras. Comecemos pelo apedrejamento, uma prática que ainda existe em algumas partes do mundo hoje. Imagine ser enterrado até a cintura, ou até o pescoço, no caso das mulheres, enquanto uma multidão joga pedras até que você morra. Um método lento, doloroso e profundamente traumático. E se isso já parece insuportável, espere até conhecer a bota espanhola, um dispositivo medieval feito de madeira ou metal, forrado com pontas afiadas. Ele era colocado nas pernas ou pés da vítima, esmagando ossos e causando dor excruciante. Em alguns casos, era aquecido para aumentar o sofrimento. Mas isso é só o começo. Outro método amplamente conhecido é a crucificação, usada pelos romanos como forma de execução pública. A vítima era açoitada antes de ser pregada em uma cruz, sofrendo agonia extrema por horas ou até dias antes de morrer. Foi assim que Jesus Cristo foi martirizado, tornando esse método ainda mais significativo para os cristãos. Mesmo após sua abolição pelo imperador Constantino no século I, a crucificação permaneceu como símbolo de resistência e sacrifício. Mas não pense que os romanos pararam por aí. Eles tinham uma criatividade macabra quando se tratava de punição capital. Agora imagine algo menor, mas igualmente terrível: os anjinhos, dispositivos simples que esmagavam os polegares ou dedos das vítimas. Eles eram ajustáveis, capazes de destruir articulações inteiras. Parece pequeno, certo? Mas a dor era descomunal. E falando em confinamento cruel, lembra da gaiola de ferro? Sim, a gaiola de ferro era outra forma de punição brutal. Usada para crimes como roubo ou blasfêmia, a vítima era colocada em uma gaiola apertada e suspensa em locais públicos. Ali, ela enfrentava fome, sede, exposição ao sol ou frio extremo, e às vezes até animais famintos. Esses métodos mostram que a crueldade humana não tinha limites. Seja através de fogo, pressão ou confinamento, a tortura era usada como ferramenta de controle social e entretenimento público. E embora muitos desses métodos tenham sido abolidos, o legado de violência ainda ecoa em partes do mundo hoje. Mas aqui vai uma reflexão final: por que essas histórias continuam fascinando e assustando tanto? Será que estamos tentando entender nossa própria capacidade de maldade? Ou buscamos garantir que essas práticas nunca sejam esquecidas? No próximo bloco, vamos concluir essa jornada sombria com uma mensagem importante. Fique até o fim. Chegamos ao fim dessa jornada sombria, mas antes de encerrar, quero te fazer uma pergunta: por que essas histórias continuam nos fascinando tanto? Será apenas curiosidade mórbida? Ou estamos tentando entender os limites da crueldade humana para garantir que ela nunca se repita? A verdade é que métodos como o touro de bronze, o apedrejamento e a crucificação são lembretes poderosos do quanto o ser humano pode ser criativo e cruel. E, embora muitos desses dispositivos pertençam ao passado, formas modernas de violência ainda existem em várias partes do mundo. Isso nos faz pensar: realmente evoluímos tanto assim? Mas aqui vai o ponto principal: conhecer essas histórias não é apenas sobre olhar para trás com horror. É sobre aprender com o passado para construir um futuro melhor. Porque, no fundo, todos nós temos o poder de escolher entre perpetuar o ciclo de violência ou quebrá-lo. E essa escolha começa com pequenas ações. Então, o que você achou desse mergulho na história das punições mais brutais já criadas? Gostaria de sugerir outro tema para explorarmos em vídeos futuros? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos impactantes como este. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo e pode continuar aprendendo coisas incríveis, e às vezes assustadoras, sobre o nosso mundo. Juntos, podemos refletir, debater e crescer.
Por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima, e lembre-se, o conhecimento é nossa maior arma contra a ignorância e a brutalidade. Nos vemos no próximo vídeo.